Hoje nós vamos fazer um bolinho de cenoura com calda de chocolate, certo? Vamos começar? A primeira coisa é que nós vamos ter que usar o liquidificador, porque a gente vai bater a cenoura, né? Nós vamos colocar no liquidificador os ovos, são 4 ovos. 4 ovos. 2 cenouras, não muito grande, tá? Deixa eu segurar assim pra ela não derramar em mim, né? 2 cenouras não muito grandes. E o adoçante, aqui nós temos 1 xícara de adoçante, que pode ser um adoçante específico para forno e fogão, ou então um xilitol, tá bom? Aqui nós temos 3/4 de xícara medida, tá? De manteiga ghee. Vamos bater. A gente vai bater para que a cenoura fique bem trituradinha, tá bom? Vamos lá. Bom, essa massa, ela é mais consistente do que a outra massa comum que a gente faz de cenoura com farinha de trigo, que vai óleo e tal. Quando você estiver batendo no liquidificador, você dá uma paradinha e mistura um pouco, porque essa massa, ela é mais densa que a massa normal de farinha de trigo, que vai óleo, tá? Então abre um pouquinho, dá uma misturadinha e bate mais. Vamos lá. Pronto, agora tá bem batidinha, tá? Vamos tirar ela, chega o liquidificador. Agora, reserva ela um pouquinho e aqui numa tigela nós vamos colocar os ingredientes secos. O que que a gente vai usar? A gente vai usar 1 xícara de farinha de amêndoa e 1 xícara de farinha de coco, da mais branquinha, tá vendo? E bem fininha, ó, ela é bem fininha mesmo. Não é um farelo de coco não, é uma farinha mesmo, bem fininha. Fininha, branquinha. Vamos misturar esses 2 ingredientes. E agora sim, nós vamos colocar o que a gente bateu. Vamos colocar aqui aos poucos, tá? E aos pouquinhos a gente vai misturando. Vocês vão ver que é uma massa mais firme realmente do que aquela de cenoura tradicional. Esse bolo a gente vai fazer ele nas forminhas de cupcake, né? Para ser um bolinho. Mas você pode também fazer ele numa forma grande, tá? E fazer um bolo de cenoura com calda de chocolate normal. Vai colocando aos poucos e agregando. Vai rodando assim que fica mais fácil. Mais um pouquinho. Colocar todo o resto. Coloquei todo o restante do que estava no liquidificador e vamos mexer. Essas massas mais densas, eu não gosto muito de misturar com folha, porque olha o que acontece. Acho que vou misturar com a espátula. Essa espátula é mais firmezinha, então é melhor. Estão vendo que é uma massa bem firme? E agora nós vamos colocar, ó, uma tampinha de fermento em pó, fermento químico em pó, que é próprio para bolo. Aqui tem 1 colher de sopa, porque a tampinha do fermento ela mede 1 colher de sopa. E vamos misturar. Mistura para agregar bem o fermento. Agora eu vou colocar nas forminhas, olha, é forminha própria para cupcake, estão vendo? E a gente enche só 2/3 dela, para ela não correr o risco de subir e derramar. Então, vamos lá. Como é uma massa mais densa, pega 2 colheres para te ajudar aí. E vai colocando nas forminhas. Coloquei aqui nas forminhas e nós vamos levar para o forno. O forno já estava aquecido e vai ficar entre 10 e 12 minutos. Você fica de olho, tá bom? Então vamos lá, forno médio, mais ou menos 180 graus. Vou levar lá. Bom, enquanto os bolinhos estão no forno, nós vamos fazer uma caldinha de chocolate, tá? Ó, eu vou colocar 1 xícara medida de leite de amêndoa. Agora, 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Esse chocolate em pó, você vê aí se você encontra o
60%, 70%, tá? Que aí vai menos açúcar. Nós vamos colocar também 2 colheres de adoçante. Pode ser o adoçante de forno e fogão que você está acostumado a usar. Ou também pode ser um xilitol. Xilitol, eritritol. E 1 colher de manteiga ghee. Vamos misturar tudo isso. Agora vamos colocar no fogão, agora que já tá bem misturadinho, e vamos ligar. Aqui a gente vai mexer ela até ela engrossar um pouquinho, tá? Demora um pouquinho e a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque a gente tem que ir mexendo, mexendo, mexendo. Aqui, ó, já diminuiu bem a quantidade dele. Tá mais ou menos metade do que eu coloquei, tá vendo? E olha como ela já tá grossinha. Agora nós vamos colocar em cima dos bolinhos, dos cupcake, dos muffinzinhos. Deixa eu desligar aqui. Os cupcakes já estão assadinhos, os bolinhos. E eu vou colocar a calda, que a gente acabou de fazer. Ainda tá bem quente. Só colocando a calda em cima de cada um deles. Ó, acabei de colocar a calda e eu vou colocar um pouquinho de raspa de chocolate 70%, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já fiz um pouquinho da raspa aqui, mas eu uso esse descascador de legumes. Olha que simples. Ó, tá vendo? É só você ir fazendo isso pra você fazer raspinha de chocolate pra colocar por cima. Agora, para enfeitar, eu uso uma colher, porque o chocolate, se eu começar a pegar e mexer, ele vai grudar todo na minha mão, ainda mais num dia tão quente quanto hoje. Então vamos chegar para cá, que eu vou colocar um pouquinho das raspas em cada uma para ficar bonitinha, mais bonitinho, né? Ó, tudo prontinho. Agora eu vou passar pro prato. Cupcake desses pequenininhos, gente, essa quantidade de massa dá uns 30 cupcakes. Até um pouquinho mais, tá? Aí, se você quiser fazer do grandão, você vai ter aí uns 18, 20. Ou como eu disse antes, você pode fazer numa forma só e coloque a massa numa forma só, depois joga a calda por cima e depois joga o chocolatinho por cima. Aí corta os quadradinhos e serve também, fica perfeito. Olha aqui que bonitinho. Não tá uma gracinha? Vamos comer agora para experimentar. Olha aqui como ficaram os bolinhos. Vamos experimentar. Bolinho de cenoura. Olha aqui, bolinho de cenoura com calda de chocolate. É diferente de alguns bolinhos de cenoura que eu já comi. Saudáveis, low carb. Esse tem a massa mais sequinha por conta da farinha de coco. Eu gostei mais assim, sinceramente. O sabor dele, ele fica mais sequinho. Você vê até que ele fica meio quebradiçozinho, mas não fica se desmanchando. O sabor tá melhor assim, eu achei. Muito bom. Tô toda melada.